Quero cumprimentar aqueles que estão em casa, quero convidá-los a estarem conosco durante este culto. A todos os internautas, eu quero pedir a você que nos acompanhe, que você esteja conosco durante este culto. Cultue conosco, você que não pode vir, você que está no grupo de risco, você que por um motivo ou outro está em casa nesta noite. Acompanhe conosco este culto. Quero que você seja abençoado juntamente com a igreja. Cante conosco, ore conosco, adore conosco e desfrute da boa presença do Senhor. Convido aqueles que podem a estarem de pé, por favor. Nós vamos orar e logo em seguida da oração, enquanto estiver terminando de orar, o ministério de louvor já estará louvando ao Senhor. Amém? Pai, eu quero nesta noite render graças ao Teu nome, porque Tu és bom, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome por todas as coisas que o Senhor tem feito. Porém, independente daquilo que o Senhor faz, nós queremos Te adorar por aquilo que o Senhor é. Pai, nós queremos também dizer ao Senhor que é bom ver os Teus filhos chegando, é bom ver os irmãos adentrando porta adentro, mas nada disto tem o devido valor se a presença do Senhor não estiver conosco. Por isso eu te peço, meu Senhor, esteja conosco nesta noite. Fique conosco nesta noite, receba nesta noite o nosso culto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai, Deus, e ajuda-nos que possamos Te adorar voluntariamente, que possamos dar ao Senhor o melhor que há em nós. Meu Senhor, abençoe desde a criança, do recém-nascido até o ancião. Este culto é para o Senhor, e eu peço então, ó Pai, que receba no trono da Tua glória o culto que devotaremos a Ti, o culto que ofertaremos ao Senhor. Abençoe, ó Pai, aqueles que irão tocar os seus instrumentos em forma de adoração. Abençoe o ministério de louvor, que estaremos juntos louvando ao Senhor. Abençoe a nave da igreja, que estaremos Te adorando. Pai, que cada gesto, que cada palavra nesta noite seja para Te adorar, que não haja, meu Senhor, neste lugar nenhuma estrela, nenhum estrelismo, que a única estrela a brilhar neste lugar seja o Senhor. Que todo o nosso ego seja tirado nesta noite, que todo orgulho pecaminoso seja lançado por terra, e que haja neste lugar a doce e linda presença do Teu Espírito Santo. Pai, que os nossos corações eles estejam preparados para receber a Tua palavra nesta noite, que a mesma encontre o caminho do coração de cada um, e que sejamos edificados, que sejamos abençoados, que sejamos tratados, que sejamos renovados através da Tua palavra. Pai, receba o nosso louvor, é o que nós Te pedimos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ministério de louvor, cumprimenta a amada igreja e você que está em seu lar, com a graça e paz do nosso Senhor, amém? Vamos erguer as nossas mãos e vamos adorar, porque quando tudo diz que não, o Senhor está dizendo: prossiga, porque eu sou contigo. Aleluia, Jesus. Nosso Deus, Ele é tremendo. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. É Deus, aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir,
Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, erga em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus impossível, O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Deus seja louvado. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha, ó Deus, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Só a igreja, Deus do impossível. Deus do impossível Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. mais uma vez. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. o Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o Deus do impossível. E esse Deus do impossível, Ele está dizendo assim: o seu sonho não vai morrer, porque eu ressuscito os seus sonhos. Eu realizo o meu querer na tua vida. Oh, aleluia! Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova
e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Aleluia, Jesus. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Deus está curando nessa noite. Recebe a unção. Deus está derramando da unção, da presença dEle. Unção de ousadia, unção de fazendo conquistar, unção de multiplicação. Recebe a cura. Quero ouvir. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, Jesus. Recebe essa unção nessa noite. Aleluia, Jesus. Porque os sonhos de Deus ainda são maiores do que o meu e o seu. Oh, glória a Deus. O Senhor não dá fardo a qual nós não possamos carregar, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Aleluia, Jesus. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra contigo.
sempre. Eu sei que me Vai livraste te livrar. das acusações. Oh, aleluia! Mas estou cansado de chorar. Eita glória! Espírito Santo, vem me renovar. Só tua Presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Oh, glória! Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Oh, glória a Deus! Mas estou cansado, Pai, preciso ter nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, Espírito Santo, vem me renovar nessa noite, aleluia! só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, por isso vale a pena acreditar. Pare sim! O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você e eu, Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. alegre igreja, Você devia se alegrar. porque o Senhor em todo tempo Ele é contigo. Você devia agradecer. Quando estamos passando pela prova, Você está devia difícil. agradecer. Ele nos carrega no colo. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Aleluia! Você devia agradecer. Agradeça porque a vitória é Você devia certa. agradecer. Oh, aleluia! Você devia agradecer. Só a igreja. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, Tão grandes que nem pode imaginar. Olha o que Deus está dizendo. Filho, eu vim te consolar. As promessas Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Oh, glória a Deus. sonhos de Deus são maiores. É por isso, igreja,
falando. E olha o que ele está dizendo. Os sonhos de Deus sempre serão maiores do que os nossos. Esse é o último louvor que iremos louvar. E Deus ainda continua te dizendo assim: eu não desisti de você. Eu jamais vou desistir de um filho meu. Eu não morri naquela cruz em vão outrora. Eu morri por amor a mim, a cada um de vocês. Por amor a mim o Senhor morreu. Então não importa quem é você, o que você fez. O importante é que você está aqui nessa noite. Está pronto para receber a bênção do Senhor. Está pronto para ouvir a voz dEle. Eu não sei como você chegou aqui, mas da mesma maneira tu não vai sair. Tu vai sair daqui cheio e repleto da glória dEle. Aleluia, Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, declara isso para ela. Com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não. Ele não desiste. 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 Não importa. Não importa pra onde você foi, Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você.
Aplauda esse Deus que nunca desiste de nós. Oh, aleluia! Ministério de Louvor agradece a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar aqui o nosso irmão presbítero Roque, amém, que veio de Sumaré. Ele vai estar fazendo a leitura oficial e trazendo uma palavra para a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Estou feliz por estar aqui pela segunda vez e confesso que nós estamos alegres por ter mudado novamente, voltado para a nossa terra natal e nessa feita congregando junto, meu irmão Jorge, como disse o pastor, se é desde que nasceu, então faz bastante tempo já, viu? Faz um tempinho já, meu pai comigo, minha esposa, minha cunhada, família, parte dela, e alegre por esta oportunidade. Que Deus abençoe, pastor, Deus abençoe a igreja, obrigado pela confiança de ter entregue o microfone, e vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 21, e o versículo de número 14, apenas alguns versículos. Evangelista João, capítulo 21, versículo 14. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Diz assim a santa palavra do Senhor no capítulo 14. E era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me mais? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Podeis assentar. Interessante, igreja do Senhor, há uns tempos atrás eu estava em Sumaré e uma outra ocasião, vou contar com mais detalhe, mas a motivo da enfermidade da minha esposa, eu comecei a indagar ao Senhor o porquê, para quê e o porquê de novo de essa enfermidade, visto que quem a conheceu no passado, alguns irmãos aqui a conheceram, principalmente o pastor Paulo Vicente, pastor Paulo Francisco também conheceu, e alguns outros irmãos. Mulher ativa, mulher assídua na obra do Senhor, de repente adoece, e vem os porquês da vida. E um desses porquês, meditando na palavra, o Senhor me traz a este texto, a esta passagem, a essa pergunta de Jesus a Pedro. E muitas das vezes nós perguntamos, nós costumamos dizer às pessoas: sorria, Jesus te ama. Não se preocupe, Jesus é bom, Ele te ama. Mas aqui a pergunta inverteu. É Jesus perguntando: amas-me? Aí pesa um pouquinho mais. Aí merece uma reflexão introspectiva, uma reflexão para nós olharmos dentro de nós e vermos como é que estamos amando a Jesus. E quando eu me deparei pela terceira vez, Jesus perguntando para Pedro, parecia que a Bíblia tinha mudado. E na última vez, quando Jesus disse: Simão Pedro, amas-me mais do que esse? Parecia que eu estava vendo a pergunta dizendo: Roque, ama-me mais do que esta enfermidade? Ama-me mais do que o emprego que você perdeu, que você ganhava razoavelmente bem? Roque, amas-me acima dos problemas?
E a minha vida eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a analisar o porquê dessa pergunta de Jesus para Pedro. Rapidamente Pedro estava no meio do mar pescando. Daqui a pouco Jesus chega no mar da Galileia e chama Pedro à responsabilidade. E quando Jesus pela primeira vez da pesca, que trouxe grandes peixes para dentro do mar, ele olha e diz: Pedro, de hoje em diante tu não serás mais pescador, mas sim pescador de homens. E quando Pedro, então, conhecendo essa verdade, conhecendo tudo isso, como eu conheci, como você conheceu, e entendeu a responsabilidade de o que é ser um seguidor de Cristo, ele começa a se dedicar mais a Cristo, começa a entregar mais a Cristo, começa a viver mais para Cristo, começa a abraçar a fé em Cristo. Mas daqui a pouco, Pedro olha, dando um salto já na história, e vê o mesmo Cristo que ele acreditou, o mesmo Cristo que ele confiou, o mesmo Cristo que pediu para ele abandonar a rede e o seguir, um Cristo agora crucificado, um Cristo agora morto, um Cristo agora sendo levado para ser o cordeiro morto que foi entregado por mim e por você. E Pedro então se entristece. E como todos nós temos costume de gravar mais as memórias traumáticas do que as memórias boas, Pedro então, ao invés de gravar tudo aquilo que aconteceu de bom na vida dele, grava: Jesus foi embora e me deixou. Quantos de nós não somos assim? Quantos de nós, quando Jesus não nos atende no momento, nós achamos que ele virou as costas para nós? Mas não, ele está te vendo, ele está te sondando, ele está te conhecendo, ele está te amando, ele está esperando a resposta: amas-me antes meu de eu te responder? Dando mais um salto, daqui a pouco eles estão lá no mar da Galileia. E interessante que Jesus chegou lá diante do mar, pegou um fogo, acendeu, pegou um peixe, colocou sobre o fogo, preparou o pão, preparou o banquete, e daqui a pouco dá o grito: ei, tem alguma coisa para comer? Ele já tinha preparado. Ele já tinha, por quê? Porque quando está com Jesus não falta nada. Onde tem Jesus não falta pão, onde tem Jesus não falta peixe, não falta bênção. Mas ele queria saber qual era a resposta. Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. Ei, lance a rede do lado direito. Mas como? Trabalhei a noite inteira, lança a rede do lado direito. E diz-nos a palavra do Senhor que vem a rede tão cheia de 153 grandes peixes. Por que eu estou frisando 153 grandes peixes? Porque na primeira vez não tinha quantidade. E agora Pedro vem para o mar, para a beira da praia. Você já pensou? Já estou devolvendo o microfone para o pastor. Já pensou agora Pedro chegando lá? E aí, Pedro, pescou? Pesquei. Quantos peixes tem? Não sei, então conta. Olha só, pastor. Já pensou alguém? Já viu alguém contar peixe? Quando é 5, 6, conta, mas... E 153? 100, 120, 130, 140, 151 motivos para obedecer a Jesus. 152 motivos para não duvidar dele. 153 motivos para saber que ele é o Todo-Poderoso. Como que você, igreja aqui, está vendo Jesus na sua vida? Aí depois disso, enquanto Pedro saía do mar e vinha, Jesus estava trabalhando aquela memória traumática de Pedro. E quando Pedro chega diante de Jesus, ele tinha vergonha do mestre. Mas Jesus que conhece o teu interior, o meu interior, conhecia o interior de Pedro. E olha: Pedro, amas-me? Assembleia de Deus, Ministério Peniel, amas-me? É a pergunta que ecoa nessa noite. Como está o seu amor por Jesus? Como está a sua dedicação ao Mestre? E fica essa pergunta para você responder no decorrer deste culto. Amas-me mais do que as suas responsabilidades neste mundo? Ele quer saber. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Está conosco também, irmãos, a nossa irmã Thaís, filha do nosso irmão Vladimir, que vai estar louvando o Senhor. Amém. Cumprimento
cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me
oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos ouvir os jovens também, louvando ao Senhor. Que Deus abençoe a nossa irmã, em nome do Senhor Jesus. Tu és a minha luz.
Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe o jovem, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui o nosso irmão Zé Luiz, ele vai dar um testemunho. Amém. Aleluia, Jesus. Grande Deus, aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é motivo, né, de estarmos alegres, de fazer parte desse povo, né, que está se preparando para ir morar no céu, né? Isso é maravilhoso. Eu pedi ao irmão Humberto para dar um testemunho nessa noite, porque nessa madrugada, irmãos, eu tive um sonho, não sei se uma visão, mas foi algo assim, tão verdadeiro, algo parecia ser tão autêntico, que quando eu me levantei, eu fui lá e desenhei o que eu vi. De tão autêntico que foi, para não esquecer. E eu senti de estar passando isso para a igreja. Mas antes, vou pegar meu óculos. Antes eu quero ler um versículo aqui, que está mais ou menos ligado ao que eu vou falar. Está em 2 Pedro, capítulo 3. Vou ler uns 2 ou 3 versículos aqui. Já vou ler aqui para ser mais rápido, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, foi tirada da água e no meio da água subsiste, pela quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guardam para fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eu vou ler o 10 agora, que diz assim, para concluir: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão por grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela existem se queimarão. Amém. Irmãos, nessa madrugada, eu tive uma visão, eu acho, posso dizer assim. Eu sonhei que eu estava em um determinado local, conversando com alguns irmãos, mas o único rosto do irmão que eu me lembro que estava ali, apesar de ter outros irmãos comigo, é do pastor Jorge. Mas nós estávamos ali conversando, e de repente, irmãos, começamos a ouvir um barulho muito grande e estridente. De repente vimos que aviões vinham desse lado aqui, e eram dezenas de aviões. Mas na medida que aqueles aviões, com aquele barulho ensurdecedor, começavam a voar, se aproximar de nós, já não eram mais aviões. Ao mesmo tempo parecia um helicóptero, outra hora parecia uma nave espacial. Eles não tinham asas, os aviões tinham 2 hélices, uma na cauda, outra na cabine. Só que na cauda daqueles aviões havia um cabo. A cada distância de uns 10 metros mais ou menos, havia caixas quadradas acopladas a esses cabos. Cada caixa tinha 4 hélices. E eram várias caixas, eram emendadas uma na outra através de cabos. E eram vários aviões. E na medida que aqueles aviões se aproximavam de nós, eles iam ficando mais próximos das nossas cabeças. E a gente quase ficava surdo com o barulho dos aviões. E aqueles aviões foram embora. Mas de repente, quando aqueles aviões sumiram no horizonte, nós começamos a ouvir um barulho como que de mísseis. Aqueles barulhos, e aquelas caixas se deslocaram, foram arremessadas daqueles aviões, e começaram a cair sobre as cidades, em pontos estratégicos, e os prédios começaram a se desmancharem, e a cair por terra, e o barulho era muito grande, a terra tremia, os edifícios balançavam, e as pessoas corriam e gritavam de pânico, de desespero. Aleluias. E nós não sabíamos o que fazer. E eu me despertei desse sono. Aí eu entendo que Deus está querendo trazer um alerta para a sua igreja nessa noite. Deus está querendo nos dizer que os juízos que Ele tem
para trazer sobre a terra está muito próximo de acontecer. Aleluias. Nesse versículo que eu li, o apóstolo Pedro fala que a terra, que os céus, que as coisas que hoje existem estão guardados e estão entesourados para fogo. Quando Pedro fala disso, já há mais de 2000 anos atrás, usados pelo Espírito Santo, Pedro estava falando dos armamentos nucleares que hoje existem nos países de grande potência. Basta apenas alguém apertar um botão e tudo que existe sobre a terra será desfeito. Mas para nós é mais importante ainda nós entendermos que se esses juízos estão para vir para a terra, vir sobre a terra, a vinda do Senhor Jesus está mais próxima ainda. Porque quando Deus trazer esse juízo sobre a terra, a sua igreja já foi retirada daqui. Quando nós começamos a ler a Bíblia e estudar a Bíblia, nós entendemos que toda vez que Deus trouxe um juízo sobre a terra, primeiro Ele tirou daqui o seu povo. Primeiro Ele tirou daqui aqueles que eram fiéis a Ele. Aleluias. Mas resta a nós hoje nos perguntar para nós mesmos, começando daqui por mim: será que nós somos igreja do Senhor Jesus? Ou será que muitos de nós estamos aqui apenas usando um rótulo de cristão e não temos nada de verdadeiro no nosso coração? Quando eu olho daqui para lá, começando por mim, eu vejo a todos como igreja. Mas quando Deus olha lá de cima, Ele vê a sua igreja única, invisível e verdadeira. Porque somente Deus é aquele que conhece as nossas ações quando os irmãos não estão por perto. Somente é Deus, é aquele que conhece o que está dentro do nosso coração. E Ele sabe se nós estamos servindo a Ele com sinceridade, aleluias, com desejo realmente de ir para o céu. Então nessa noite que fica um alerta, irmãos. O juízo do Senhor está próximo. E a vinda do Senhor Jesus, ela está mais próxima do que nós podemos imaginar. Nós temos que nos preparar, nós temos que vigiar, porque o inimigo, nosso adversário, não quer que ninguém vá para o céu. Mas Deus, Ele nos ama, Ele está nos alertando, que Ele está para trazer o seu juízo sobre a terra, e que aqueles que não estiverem preparados, não vão ter uma válvula de escape. O dia nós aceitamos a Jesus, foi para ir morar no céu, não foi para ficar aqui. Jesus um dia veio aqui morrer, morte de cruz, foi para nos levar para o céu, não foi para que nós ficássemos aqui. Então que nós possamos, ficarmos alerta. Se tiver alguma coisa errada em nossas vidas, que nós possamos corrigir enquanto ainda há tempo, antes que Jesus venha buscar a sua igreja, e os juízos de Deus comecem a ser derramados sobre essa terra. Vai ser praticamente impossível viver aqui. Mas para a igreja do Senhor Jesus, existe uma válvula de escape, A fidelidade a Deus, A obediência à sua palavra, irmãos. Então Deus, fica aqui nessa noite, Essa mensagem de alerta. Se prepare, porque o juízo de Deus está próximo, e Jesus está voltando para levar a sua igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. É isso aí, irmãos. Nós temos que analisar a nossa vida, e ver como que estamos diante de Deus. Porque a vida de Jesus vai ser rápida demais. Então não vai haver tempo para conserto. O conserto é agora. Amém. Quero convidar o nosso irmão Saulo, amém, para estar louvando o Senhor. Mas antes disso eu quero convidar o pastor Paulo Francisco para estar fazendo oração para os dizimistas, os ofertantes. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, oferte na casa do Senhor. Temos muitas obras para concluir ainda nesta cidade, e você faz parte dela. Você precisa ajudar a financiar essa obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Momento importante é esse, porque nós adoramos ao Senhor com os nossos louvores, nós adoramos ao Senhor com a nossa gratidão. Nós adoramos ao Senhor quando nós ofertamos e quando nós dizimamos. Quando nós olhamos para nós e vemos o quanto o Senhor já fez por nós. Quando nós olhamos para as nossas condições financeiras e nós falamos: Senhor, o Senhor tem derramado sobre mim as suas bênçãos. O Senhor tem derramado sobre mim a sua graça e a sua misericórdia. Então nos resta só uma coisa: ser gratos a Ele. Só nos resta uma coisa: poder ajudar na obra do Senhor.
poder ajudar para que essa obra continue avançando, né? Para que outras pessoas, através da internet, através dos missionários, através daquilo que a igreja publica, né, alcance outras vidas. Então é muito importante, irmãos, a sua contribuição, é muito importante a minha contribuição. Aproveite esse momento para fazer algo com excelência para Deus, sabe? Quando a gente vai comprar alguma coisa para nós, a gente quer o melhor, verdade ou não? E o Senhor nos dá condições de comprar o melhor para nós. Então, quando você for oferecer alguma coisa para o Senhor, ofereça o seu melhor. Não pega aquilo que não serve para ninguém, não, porque o que não serve para ninguém não é algo que a gente vai dar para o Senhor. Ou a gente dá para o Senhor aquilo que realmente tem valor, tem importância, né? É sacrifício para nós, mas é uma forma de nós honrarmos e adorarmos ao Senhor, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, ó Pai, a Tua igreja vai contribuir, Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece o coração e as condições de cada um. Ó Pai, o Senhor sabe aquele que dá com alegria, Pai, e o Senhor sabe também aquele que tem retido, Pai. Ó Pai Celestial, venha tocar nessa noite os corações. Ó Pai, que nós possamos compreender, Pai, e entender o real significado, Pai, de nós ofertarmos na Sua casa, de nós dizimarmos, ó Pai, na Sua casa. Ó Pai Celestial, mova, Senhor meu Deus, os céus e a terra, Pai, para abençoar aquele Deus que tem sido fiel na sua casa. Ó Pai, aquele Deus que tem voluntariamente, com alegria, Deus, contribuindo, Senhor. Ó grande Deus, aleluias. Ó Pai, Tu sabes, ó Pai, a condição daquele que ainda não contribui. Ó Deus, às vezes, ó Pai, está faltando, Pai, para ele o alimento. Ó Pai, às vezes está faltando, Senhor, alguma coisa para ele, Pai, por essa razão, Senhor. Talvez ele não tenha contribuído. Ó Pai, mas nós pedimos nesse momento, Senhor. Ó Pai, abra os céus. Ó Pai, abra as janelas, ó Pai, abra as portas do céu. Ó Pai, visita o Teu povo com graça, Pai, com misericórdia, Senhor. Se revela na vida daquele, Pai, que tem clamado. Ó Pai, na vida daquele, Pai, que tem derramado lágrimas, Senhor, na Tua presença. Ó Pai amado, vem entrar com mão de providência, Senhor. Ó Pai, não deixe o Seu povo passar por aflição, Senhor, sem socorro, Pai. Não deixe esse povo passar, ó Pai, por dificuldade, Senhor, sem a Tua presença. Ó Pai, se levanta na vida do aflito agora, Pai. Se levanta, Pai, na vida do necessitado agora, Senhor. Ó Pai, nós cremos no Seu poder. Nós cremos, ó Pai, na Tua graça e na Tua misericórdia. Ó Pai, Tu és o Deus que olhou para a multidão e disse, olha, ninguém vai para casa sem comer. Tu és aquele que olhou para a multidão e disse, eu não vou mandar ninguém de mão vazia, mas eu vou abençoar todos aqueles que têm ouvido a minha palavra. Ó Pai, por isso nessa noite, Senhor, nós ministramos a Sua bênção sobre a vida da Tua igreja, Pai. Sobre a vida daqueles, ó Pai, que têm ouvido a Tua palavra, Senhor, e têm guardado ela no seu coração, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor, cada ofertante, cada dizimista, Pai. Cada aquele que tem sido voluntário na Sua obra, Pai. Que tem feito algo para Ti, Senhor, para Te louvar e para Te adorar. Ó Pai, eu ministro a Sua bênção, Pai. Eu ministro a Sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos.
E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedras jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho do meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. Se eu quero te abençoar, quem vai compreender? Eu faço, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Deus abençoa. Quero chamar o pastor Jorge aqui, amém. Eis aí o cordeiro dessa noite. Amém, Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele já fez por nós nesta noite. E eu quero, antes de começar a ministrar, eu quero lembrar aos jovens que temos uma reunião no sábado às 6h30. Eu melhorei o horário para vocês. Às 6h30 no sábado e às 7h com os obreiros. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionárias, líderes ali da frente, os porteiros. Precisamos ter uma reunião no sábado. Então, às 7h, reunião com os obreiros no sábado. Às 6h30 com os jovens. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo de número 26. Livro de Gênesis, capítulo 26. Aqueles que podem, tenham a bondade, coloque-se de pé. Vai ser bem rapidinho, você vai sentar já. Capítulo 26, versículo 18. Enquanto estão achando, eu quero cumprimentar a todos os internautas. Que Deus abençoe a sua vida. Bom ter você conosco. Peço que continue conosco. Você que esteve até agora já louvou conosco, já participou dos testemunhos conosco, então continue. Vamos passar a ministração juntos também. 26 e 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluias. Quantos já foram abençoados nessa noite?
Eu também. Deus, ele, sem nenhuma demagogia, já falou ao meu coração, eu já pude adorá-lo, já pude sentir a sua doce presença. Eu sempre digo que o nosso culto, ele independe de quem canta, ele independe de quem prega, ele independe do que aconteça. O nosso culto depende de nós, só de nós. Então, se eu vim para tributar ao Senhor meu Deus um culto, nada vai impedir que eu o cultue. Nada, absolutamente nada. Quando nós fazemos assim, não tem culto ruim, não tem culto frio, não tem culto onde nós falamos, onde é que estava Deus? Se nós viemos para cultuar, Ele está aqui dentro de nós. Então nós o cultuamos, nós sentimos a sua presença, nós o glorificamos, nós o adoramos, nós oramos em outras línguas, porque Ele está sempre na casa. E eu sempre digo, se você veio, e entenda uma coisa, se Jesus, Ele quiser curar nesta noite, Ele pode, Ele é Deus. Mas se Ele não curar ninguém, Ele continua sendo Deus. Se Ele batizar com o Espírito Santo, Ele é Deus. Se Ele não batizar, Ele continua sendo Deus. Se Ele renovar alguém, Ele é Deus. Se Ele não renovar, Ele continua sendo Deus. Se você o glorificar, Ele é Deus. Se você não glorificar, Ele não muda, Ele continua sendo Deus. Então, já que estamos aqui, já que temos liberdade, já que podemos, vamos oferecer o melhor de nós para Ele. O melhor de nós. Ok, amados, nós lemos um versículo conhecido de toda a igreja. Todos os domésticos da fé conhecem este versículo, né? Nós falamos de Isaac, e falamos de Abraão, Isaac e Jacó, e quando olhamos esses três personagens, esses três clássicos da Bíblia, Isaac é o que tem a história mais curta e menos turbulenta, né? Ainda que quando olhamos para Abraão, nós o vemos como pai da fé, e alguns atributos tão bons, mas quando você estuda sobre ele, então, mas quando estudamos sobre Isaac, nós não vemos tantas coisas assim. A história é mais curta e também mais calma, mais passiva, mais lenta, né? E eu não posso falar deste versículo isolado sem discorrer um pouco, uma vez que eu tenho o tempo hábil para isto. Às vezes nós olhamos para algumas coisas que acontecem e as coisas que nós vemos acontecer na Bíblia, de repente ela nos faz ter alguma dificuldade em compreender Deus em alguns momentos. E às vezes olhamos então para Abraão, não que vamos falar da história dele hoje, mas quando Deus chama a Abraão, pensa se somos nós. Hoje um dos pastores falou assim, ontem um dos pastores me passou o contato de um pastor que gostaria de estar aqui conosco. Isso é de praxe, todos nós fazemos assim. E eu disse, pastor, de onde ele é, onde ele congrega, como ele chama, ele tem costume, e porque isso é de praxe, o zelo que temos com a obra, o zelo que temos com a casa de Deus. Isto nós precisamos fazer, exige de nós este cuidado, esse carinho com a igreja, esse carinho com o povo. Mas aí eu olho para Deus, e Deus então ele resolve olhar para um homem chamado Abraão, e diz assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ok, maravilha. Mas quando Deus ele chama a Abraão, ainda Abraão, foi bem diferente de nós. Nós olhamos a pessoa, nós medimos a pessoa, nós vestimos a pessoa, nós calculamos a pessoa, nós fazemos análises da pessoa, nós buscamos o passado da pessoa. Mas quando Deus ele busca Abraão e diz, eu preciso de você, Abraão era nada mais, nada menos que idólatra. Um homem que ele não estava na igreja pentecostal dando glória a Deus e aleluia. Não. Mas Deus ele diz assim,
eu preciso de você. O que eu estou falando ou tentando te transmitir nesta noite é que não importa quem você é, igual nós acabamos de cantar, não importa de onde você veio, não importa qual é a tua capacidade, não importa qual é a tua habilidade, não importa qual é a tua formação acadêmica, se Deus olha para você e diz, eu conto com você, então não tem quem vai contender com Ele, Ele conta com você e vai te usar nas mãos dEle. Certo é que durante a caminhada, Deus ele moldou este homem e o deixou do jeito em que ele queria. Obviamente que não obstante o pai ser um homem que tinha uma empresa de idolatria, mas durante a caminhada ele foi moldado e ficou do jeito que Deus queria. Então ele começa a caminhar, e quando Deus fala com ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, ele não ousou fazer nenhuma pergunta, onde era a terra, como era a terra, se o lugar era frutífero, quantos crentes tinha na igreja, qual era o salário que ele ia ter. Ele simplesmente disse, ok, estou abandonando tudo e vou te acompanhar. Primeira coisa, obediência. Às vezes nós olhamos e as propostas de Deus na nossa vida, ela parece um pouco indecente para aquilo em que nós havíamos projetado para nós. Porém, mesmo parecendo indecente às vezes, é melhor obedecer do que sacrificar. Lá na frente, eu e você vamos compreender porque Deus agiu daquela forma, porque Deus tomou aquele momento e nos fez dar um passo que às vezes nós não queríamos dar. Fez a gente tomar algumas decisões que às vezes não queríamos tomar, mas se Deus mandou, se Deus instruiu, se Deus pediu, é melhor obedecer do que sacrificar. Abraão, ele dá um passo de obediência, porém ele leva consigo duas pessoas envolvidas na família, que era o seu pai e o seu sobrinho. E Deus havia dito, sai da tua parentela. Quando Abraão ele resolve levar consigo alguém da sua família, ele atrasa as bênçãos de Deus na sua vida há alguns anos, simplesmente porque a obediência foi parcial. Ele não obedeceu a Deus por completo. Ele não, no sim dele foi um meio sim. Eu vou, mas eu levo o meu pai e o meu sobrinho. Então, a promessa que seria antecipada, ela terminou durando um tempo maior, por conta desta desobediência. Às vezes, nós chegamos para Cristo, todos nós um dia passamos por aquele processo de um convite. Quantos estão aqui que querem aceitar a Jesus como Salvador? E nós aceitamos. Porém, eu ensinei numa terça-feira que entregar a vida para o Senhor é fácil. É um passo às vezes até que nos emociona. Mas confiar nele à altura de abandonar os parentes, isto não é muito fácil. Porém, os parentes que Abraão tinha que abandonar eram parentes realmente físicos, mas os parentes que às vezes não queremos deixar para trás são os parentes que estão dentro de nós. Nós queremos servir ao Senhor. Em troca de servir ao Senhor, nós queremos que o Senhor nos sirva em todas as áreas das nossas vidas. Mas quando Ele diz assim, abandone a parentela, nós não queremos abandonar. Ou quando Ele diz assim, você terá tudo de mim, quando eu tiver tudo de você, nós falamos, eu vou liberar uma porcentagem, mas existe algo na minha vida, que isto quem manda sou eu, e o Senhor não toca. Eu quero dizer, que enquanto não entregarmos tudo, ou enquanto não abandonarmos os parentes, enquanto não abandonarmos os erros, enquanto não abandonarmos os vícios,
vícios, enquanto não abandonarmos os hábitos que são pecaminosos, nós não teremos tudo de Deus. Nós dissemos no começo: eu entrego a minha vida ao Senhor, mas quando o Senhor exige renúncia, nós falamos: não estamos prontos para renunciar. Mas quando nós decidimos colocar tudo nos pés da cruz, então nós teremos tudo do Senhor Jesus Cristo. Abraão, então, ele começa a sua caminhada mesmo debaixo desta meia obediência, e na sua caminhada ele chega num dado momento que os pastores do sobrinho e os seus pastores começam a brigar. Eles começam a se contender, a ponto de um chegar no outro e falar: olha, não dá para caminhar assim, não dá para caminhar. Eles estão brigando. Quando Abraão faz esta colocação, vamos nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, vou eu para a direita. Na realidade, quando Abraão ele faz esta proposta para o seu sobrinho, tudo que Abraão queria escutar era: não, tio, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui eu prosperei porque o Senhor... Talvez você não sabia, Abraão dizimava na vida do sobrinho. E ele dizimava tanto que o sobrinho enriqueceu e enriqueceu muito. E quando Abraão faz a proposta para o sobrinho, tudo que Abraão esperava era: não, se alguém tem que ir embora, são os contendeiros, mas eu não vou te abandonar. Eu não vou ser ingrato contigo, porque até aqui o Senhor me abençoou. Por que eu estou falando isto? Porque é de praxe do ser humano. Às vezes chega na igreja, a igreja, os líderes, os pastores têm o cuidado de limpar, de tirar as impurezas, de orar, de ensinar, de discipular, de fazer ele um porteiro, um diácono, um presbítero, um pastor, dá a ele todo o conhecimento que ele tem. E quando o pastor líder chega para corrigi-lo em alguma coisa, ele diz: ok, valeu o tempo que passamos junto. Tudo que o pastor está esperando ouvir é: amigo, o Senhor me ensinou desde os primeiros passos, nós vamos continuar caminhando juntos. Ele não espera, como Abraão não esperava: ok, você está me dando a oportunidade, eu escolho ir embora e te abandonar. Não, Abraão não esperava isso. Abraão esperava ouvir: nós começamos a caminhada junto, o Senhor não tinha obrigação em me trazer, o Senhor não tinha obrigação em me enriquecer, o Senhor não tinha obrigação em me ensinar, então nós vamos caminhar juntos. Quantos estão entendendo isto? Valorize aquele que te carregou no colo, valorize aquele que te ensinou os primeiros passos, valorize aquele que te suportou quando você chegou, valorize aquele que acreditou em você, acreditou na sua pessoa, acreditou no seu ministério, acreditou no seu potencial, acreditou naquilo em que você tem, quando outros não acreditaram. Então valorize aquele que te valorizou. Eles se separam. Óbvio que nós tiraríamos aqui uma outra palavra, uma outra ministração, e Ló escolhe andar por vista, como muitas pessoas recebem um evangelho cor-de-rosa. Sabe o evangelho cor-de-rosa? O evangelho de promessas. O evangelho, se você aceitar Jesus, você vai prosperar. E é o contrário. O evangelho diz que quando aceitamos a Cristo, passamos a ser perseguidos. A Bíblia não fala que quando eu aceito Jesus, eu fico rico. A Bíblia fala que quando eu aceito Jesus, eu compro guerra com o diabo. É o contrário. Mas o evangelho cor-de-rosa diz que se eu vier para a igreja, eu vou prosperar, eu vou comprar carro importado, eu vou comprar uma casa nova. O evangelho de verdade diz assim, que a nossa recompensa não é neste mundo. Nós não servimos ao Senhor para nos enriquecer na terra, nós servimos ao Senhor para morarmos no céu. Esta é a recompensa daqueles que servem ao Senhor. E então, a hora que eles
se separam, que Ló ele resolve armar as suas tendas a terras divisas de Sodoma e Gomorra, e Abraão fica sozinho. E quando ele fica só, no meio, eu ia dizer no meio do nada, mas não é no meio do nada, ele fica só com o seu rebanho, ele fica só com os seus funcionários, no meio do pedregal, onde não tinha nada de próspero, onde a prosperidade não passava por ali, onde quem olhava falava: morreremos aqui. Até os seus funcionários chegaram a dizer: Abraão, como nós vamos sobreviver aqui? Aqui não tem vida, aqui só é pedra, aqui não tem nada. Então Deus chama Abraão e diz: Abraão, olhe para a sua frente, vire e olhe para trás, olhe para a sua esquerda e olhe até onde a sua vista alcançar para a sua direita. Isto depois que ele deixou o parente. Entenda, tudo isto que a sua vista está alcançando, eu estou te entregando nas tuas mãos. Eu vou voltar a falar. Quando você deixar a parentela, quando você fizer uma entrega de verdade, quando você acreditar que entregando a vida para o Senhor, Ele é suficiente para cuidar de todas as áreas, então entenda que Deus começará a prosperar e abençoar a sua vida, mesmo que a sua busca não seja esta. E Abraão então pede aos seus funcionários para cavar poço. Quando nós falamos em cavar poço, nós logo pensamos nos lugares baixos. Nós pensamos em algum lugar onde passa um córrego, passa um rio, algum lugar que nos facilite de alguma forma. Mesmo com os maquinários que temos hoje, mesmo com o avanço da tecnologia que temos hoje, nós pensaríamos nisto. Mas na época não tinha as ferramentas que tem hoje. Na época não tinha ninguém para abrir um poço artesiano. Na época não tinha uma broca que descia como tem hoje. Mas Deus diz assim: Abraão, abra poços aqui onde você está. Quando Abraão dá a notícia para os seus funcionários, eles dizem: mas não tem jeito, porque aqui só tem pedra. Eu estou falando com a igreja no geral. Mas você conhece aquele obreiro que chega na obra e diz assim: aqui só é pedreira, aqui não dá nada. Aqui já teve fulano, já teve ciclano, já teve beltrano, o que eu vou fazer aqui? Amado, eu acostumo dizer que Deus abençoa, não é no lugar em que você está, mas Deus abençoa mediante o jeito que você o serve, o jeito que você se compromete com Ele, o jeito que você se rende diante dEle, e quando você acredita nele, é neste momento que Ele prospera na tua vida. Eu estou falando de obreiro, mas eu quero falar que na tua vida material você precisa acreditar em Deus, na sua vida conjugal você precisa acreditar em Deus, na sua saúde você precisa acreditar em Deus, à altura de dizer: eu sei que isto para o homem é impossível, mas se Deus mandou eu abrir poço aqui, eu vou abrir poço aqui, sabendo que uma hora vai dar água e eu vou saciar a minha sede. Não importa se está difícil, não importa se só tem pedreira no teu caminho neste momento, vai batendo a ferramenta, vai batendo a marreta, vai batendo a talhadeira, vai batendo o ponteiro, uma hora a água vai sair e você vai dizer: Deus, o Senhor tinha razão, eu bati, eu sofri, mas a água brotou. Abraão começa a abrir poços. Nós somos privilegiados por morar em uma região onde a água é uma facilidade muito grande para nós, ainda que alguns rios estão secando por conta da desobediência de nós homens. Porém, abrir poços naquele tempo não era fácil.
Tanto é que quem tinha um poço que dava água era literalmente trancado a 7 chaves, para que outras pessoas não roubassem a água, que era o bem mais precioso da época. E Abraão abriu um poço e a água jorrou. Abraão abriu outro poço e a água jorrou. Abraão abriu outro poço e a água jorrou. E onde Abraão abria um poço, Deus fazia a água brotar, só porque ele obedeceu ao Senhor. Às vezes, amado, o nosso poço está seco e nós estamos culpando os governantes, estamos culpando os nossos patrões, estamos culpando os nossos pais, estamos culpando os nossos líderes espirituais, e o nosso poço continua seco. O nosso poço seca quando falta em nós obediência a Deus. Mas quando obedecemos ao Senhor, nós aprendemos que podemos bater e furar em cima da pedra, que em cima da pedra Ele vai fazer o nosso poço dar água. De maneira que a circunvizinhança dependia de Abraão por conta da água que jorrava nos poços em que ele abria. E Abraão, que já era próspero, prosperou muito mais por conta disto, porque os rebanhos vizinhos precisavam beber água e dependia dele. A vegetação vizinha precisava de água e dependia dele. E Deus então fez o Abraão prosperar na terra por conta da sua obediência. Porém, como não tem nada que dura para sempre, o tempo de Abraão passou. Abraão morreu, Abraão envelheceu, e entra em cena esse cara que nós lemos, o seu filho, o Isaac. Isaac entra em cena quando sai de cena o seu pai. E quando ele entra em cena, ele já era sabedor de que os inimigos, os filisteus, haviam entulhado alguns poços que o seu pai havia aberto no seu tempo. E eu quero que daqui para frente você preste um pouco mais de atenção, porque eu não vou contar uma história do passado, mas eu quero te colocar na história. Na tipologia bíblica, Deus nos compara com muitas coisas. E uma das coisas que Ele nos compara é como fonte ou como poços. E quando eu vi que os inimigos, os filisteus, que não gostavam de ver a prosperidade de Abraão, eles tiveram uma oportunidade. E na oportunidade que tiveram, você vai encontrar a Bíblia falando que eles começaram a soterrar aqueles poços com terras e com entulhos. Ali está o meu pai, está o meu irmão, está a minha irmã. Talvez minha irmã não lembre muito bem, mas nós moramos em um sítio perto aqui nesse município. E eu me lembro que nós tínhamos um poço neste sítio. Nós tínhamos uma cisterna nesse sítio. E um dia o patrão ordenou que nós entulhássemos esta cisterna. E por mais que pareça fácil, não é. E então todos os finais de semana que nós íamos, como era chamado na época, íamos varrer o terreiro. Todo o entulho que ia para dentro daquela cisterna que tinha que ser entulhada. As latas velhas iam para dentro da cisterna. Os pedaços de galho, de pau, iam para dentro da cisterna. E levamos um tempo muito grande para encher aquela cisterna de entulho. Até que um dia,
Ela chegou na boca, ficou toda soterrada, ficou toda entulhada. Você entende que nós somos poços? Sim ou não? Sim ou não? Todos nós, na tipologia, somos poços. Eu pergunto e você responde: quantos poços gerando águas nós temos aqui nesta noite? Onde estão as mãos erguidas? Quantos poços sendo usados nas mãos de Deus nós temos aqui nesta noite? Eu pedi para você redobrar a sua atenção, porque eu queria te colocar dentro da história. Amados, sendo nós poços, todos nós somos usados por Deus. Sendo nós poços, todos nós jorramos água, produzimos água. E quando eu falo que produzimos água, nós produzimos vida. Todos nós, quando estamos produzindo água, nós estamos gerando vida em outra pessoa. Mas quantos de nós, no ido dos nossos dias dentro das igrejas, também temos inimigos que querem entulhar os nossos poços? Ninguém vai jogar em mim ou jogar em você uma lata velha. Ninguém vai jogar uma pá de terra. Ninguém vai jogar um pedaço de madeira, como nós jogamos na cisterna que entulhamos. Mas quantas vezes você, que era um instrumento nas mãos do Senhor, que era tremendamente usado nas mãos do Senhor, simplesmente alguém chega e te diz assim: você acha que você canta desse jeito que você canta? O que é isto? Isto é uma pá de entulho que foi jogado em cima de você. E a partir daquele momento, você acreditou que não cantava, e então deixou de oferecer ao Senhor Deus do céu e da terra o teu louvor. Aquele era o melhor louvor que você entregava para o céu, mas alguém fez o favor de tampar a tua boca, jogando uma pá de entulho em cima de você, e você não cantou mais. Lembra quando você saía e falava do amor de Deus e as pessoas choravam? E as pessoas se convertiam, e as pessoas vinham para a casa do Senhor. Mas alguém chegou e te disse: por que você faz isso daí? Você é louco. E no momento você não conseguiu rebater e dizer: estou simplesmente fazendo a obra de Deus. Mas esta pá de entulho fez com que você parasse o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos para ser feito, e não existe ninguém fazendo aquilo que era para você fazer. Eu me lembro, eu sou do tempo em que se colocava uma caixa nas costas e um megafone na boca e evangelizava essa cidade chamada Mococa. E nas minhas primeiras pregações, eu estava pregando um dia na Coab 2, na rua Antônio Marquese. Não tem como esquecer, gente. E eu estava com um pastor que está no céu, acredito. E de repente eu estou pregando, e ao invés de eu dizer assim: e Jesus disse, ou e Jesus falou, eu disse: e Jesus dizeu. Ele disse: cala a boca, me entrega o microfone. Vocês riem porque não foi vocês que passou o carão que eu passei. De verdade que eu falei isso, de verdade que eu escutei isso também. Aquele cala a boca e entrega o microfone foi uma caçamba do Semag, acho que é Semag que chama, de entulho que jogou em cima da minha cabeça. E eu disse: que vergonha que eu estou passando. Quando chegou no próximo domingo, ele disse assim: amanhã temos culto de campanha, que era toda segunda-feira. Quem se habilita? A minha mão.
Pode ficar despreocupado, pastor, aquela palavra eu nunca mais vou falar. E então eu consegui erguer-me daquela caçamba de entulho e ressurgir das cinzas e continuar na presença do Senhor, falando a palavra de Deus, anunciando o evangelho e dizendo que Jesus é bom e que o diabo não presta. Os entulhos vêm, as caçambas vêm em cima da gente. Nós precisamos saber se esquivar de cada uma delas e permanecer firme na presença do Senhor. Mas quantas pessoas não conseguem? Quantas pessoas nós encontramos lá na sarjeta, literalmente na sarjeta, encontramos andarilhos, e quando vamos falar com eles, alguns dizem assim: eu era pastor, eu era da igreja, eu era membro, eu era pregador, eu era cantor, mas um dia alguém olhou para mim e disse que eu não valia nada. Foi uma caçamba de entulho que caiu em cima e a pessoa não conseguiu se esquivar dela e morreu na fé e está lá fora. Você quer ver outra caçamba de entulho que está no teu coração? Nossas vidas precisam produzir. Deus não criou vida infrutífera, Deus não criou vida estéril, mas todos nós produzimos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Por que você não está produzindo? Sabe o que impede pessoas de produzir? A falta de perdão. A falta de perdão é a pá de entulho que é jogado em cima, porque você não consegue perdoar a tua nora, não consegue perdoar a tua vizinha, não consegue perdoar a tua sogra, não consegue perdoar aquilo que o seu filho fez, não consegue, e você chega a dizer: eu morro, mas eu não libero perdão. Você não libera perdão, mas essa falta de perdão está te matando a cada dia que você vive na terra, e ela consumirá você se você não procurar e não liberar perdão. Sabe a raiz de amargura que está aqui dentro do teu coração? Ela veio por conta da falta de perdão que você negou para alguém. Você não está vivendo e a pessoa também não. Você precisa procurá-la para que você viva e que ela viva também. E então nós vamos entulhando os nossos poços. Nossa vida vai ficando entulhada, à altura de nós não conseguirmos sobreviver, à altura de nós chegarmos na igreja pentecostal, Assembleia de Deus, e quando alguém dá um glória a Deus, nós olhamos espantado: o que é isto? Isto é alguém que está desobstruído, isto é alguém que não aceitou entulho na vida, isto é alguém que tem água jorrando dentro de si. E eu quero que nesta noite você também desobstrua e deixe a água fluir dentro do teu coração, dentro da tua vida. O que te faz ficar calado dentro de uma igreja avivada? O que te faz ficar com a boca fechada, cerrada dentro de uma igreja chamada pentecostal? São os baldes de entulho que caíram na tua vida, na tua alma, e quando você tenta sair não consegue, porque é tanto entulho que caiu aí. Mas tem a boa notícia. Quando Isaac começou o seu trabalho, interessante que Isaac, ele quase comete o mesmo erro de seu pai Abraão. E quando ele diz assim: eu vou para o Egito, Deus fala: não vai. Você não, seu pai, você não vai cometer o mesmo erro. Então para onde eu vou? E Deus fala: vai para o meio dos filisteus. Ué, tá bom, para o meio dos filisteus, mas onde? Vai para Gerar. Sabe o que é Gerar? Deserto. 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 Não, para lá eu não vou. Para lá é terra ruim. Lá planta e não nasce. Para lá eu não vou. Mediante a palavra do Senhor, vai. Vai. Se foi Deus quem mandou, vai. Vai, porque no meio do deserto Deus abre uma fonte de água para te sustentar. Vai, porque no meio do deserto você vai ver a roupa crescer no corpo, você vai ver o sapato crescer no pé, e você vai ter a água para te alimentar todos os dias.
Lá no meio do deserto, Ele vai te dar experiências que você nunca teve. Lá no meio do deserto, você vai aprender a depender unicamente de Deus e não simplesmente da tua força, não simplesmente da tua capacidade, não simplesmente da tua sabedoria, não simplesmente do teu intelecto. Lá no meio do deserto, é Deus quem vai cuidar da tua vida. E ele começa a prosperar lá no meio do deserto. Deus começa a prosperar o Isaac no meio do deserto. Acredito que Deus falou assim: cara, eu vou te jogar num lugar onde ninguém quer. Eu vou te pôr num campo que ninguém quer. Eu vou te plantar numa cidade que ninguém quer. Sabe o Vale do Jequitinhonha? Eu acho que era mais ou menos assim. Um lugar que ninguém quer, um lugar que ninguém quer pisar, um lugar que ninguém quer trabalhar, até porque não tem emprego. Mas quando ele chega no deserto, lá em Gerar, então Deus começa a prosperar a sua vida, a ponto de o rei daquele lugar falar: cara, você está crescendo mais do que nós. Você não pode ficar aqui, porque você está crescendo mais do que nós. Amado, onde Deus te plantar, Ele vai te fazer crescer mais do que aqueles que estão ao seu redor, mais do que o povo que está te perseguindo, mais do que o povo que quer consumir a tua vida, mais do que o povo que quer te matar. Se é Deus quem te plantou, Ele vai te fazer prosperar. Não se preocupe. E então alguém chega em Isaac. Estamos na outra geração. Alguns poços foram entulhados no tempo de Isaac, outros foram entulhados no tempo de Abraão ainda. E como eu disse que nós entulhamos um poço, quando entulha um poço é assim que acontece. Está entulhado, tinha um poço, entulhou, começa a nascer uma vegetação ali onde tinha um poço, e ninguém mais sabe que ali tinha um poço. Só quem morou ali, só quem era da região. Mas quem chega depois não sabe que tinha uma cisterna naquele lugar. Que eu estou falando? Eu estou tentando dizer que a geração que está chegando agora não sabe quem você veterano já foi, não sabe quem você veterano é. Sabe por que não sabe quem você é? Porque você está entulhado. Porque algum dia no seu caminhar espiritual, algum entulho caiu e você foi soterrado. Mas nesta noite, olha o que vai acontecer. Quando Isaac ficou sabendo que tinha poços que foi entulhado no dia dos seus pais, alguém disse: eu sei onde eles estão. Eu quero te dizer nesta noite que não tem homem aqui que sabe onde você está, mas existe um Deus no céu que está olhando para você e está te dizendo: eu estou te marcando faz muito tempo, e nesta noite eu te peguei, nesta noite chegou a sua hora. E então Isaac diz assim: onde é que estão esses poços? Parece ouvir Deus falando: onde é que estão esses poços que eu ainda posso usar? Onde é que estão esses homens que eu ainda posso usar nas minhas mãos? Onde é que estão essas mulheres que eu ainda posso usar nas minhas mãos? Onde é que estão esses moços que eu ainda posso usar nas minhas mãos? Onde é que estão esses sobreiros que eu ainda posso usar nas minhas mãos? Eu não fui chamado à toa, pastores, mas você também não foi. Eu não fui chamado para ficar calado, mas você também não foi. Deus não nos chamou à toa. Deus nos chamou para fazer uma obra na terra. Escreva a sua história, porque a de Abraão já foi escrita. Então Isaac pega o seu guia, vai, e diz: então onde é que está esse poço? E ele sai caminhando. E na caminhada alguém diz: Isaac, aqui tinha um poço. E eles começam então a olhar. Não tem aparência de poço, porque ele foi entulhado e nasceu vegetação em cima. E agora é uma outra geração. Essa geração nova, eu volto a dizer, não tem nem noção de quem você é na presença de Deus. Não tem noção do que você já fez para Deus.
Então, assim como as pessoas vinham e pisavam em cima daquele lugar e não sabiam que tinha um poço, talvez pisam em cima de você, porque não sabe quem você é. Você é uma joia preciosa para Deus, e nesta noite Ele quer te ressuscitar, quer te ressurgir, Ele quer te trazer à tona, Ele quer te trazer de volta, Ele quer te fazer viver, Ele quer usá-lo novamente nas suas mãos. Ainda que pessoas não saibam quem você é, ainda que pessoas olhem para você e digam: esse só é um velho coitado, mas Deus sabe a história que você escreveu, Deus sabe o que você fez na terra. E parece eu ver Isaac e os seus funcionários com as ferramentas da época que eu vou trazer para as de hoje, talvez uma picareta e uma pá. Aqui tem construtor e sabe que abrir vala, cavar alicerce num terreno que está preparado é uma coisa linda, mas vai abrir alicerce num terreno entulhado, vai abrir um alicerce onde foi demolida uma construção, para você ver como faz uma bola. Só quem é pedreiro sabe disso. Não é fácil, mas parece eu ver o Isaac e os seus funcionários descendo a pá e tirando os primeiros entulhos que haviam sido jogados naquele poço. Talvez dissessem assim: você tem certeza que era aqui? E ele falava: aqui tem um poço. Sabe que parece eu ver nesta noite? Eu não vejo Isaac, eu não vejo um funcionário de Isaac, mas eu vejo alguém chamado Espírito Santo, com uma pá dourada de ouro. Ele não está cavando outra coisa no teu coração e dizendo: é hoje que eu vou arrancar esta mágoa, é hoje que eu vou arrancar esta angústia, é hoje que eu vou arrancar essa falta de perdão, porque eu preciso usar esta pessoa ainda na face da terra. Nesta noite, Deus quer o seu poço jorrando água outra vez. Nesta noite, Ele quer te dar vida novamente. Você não foi chamado para ser assim, você não foi chamado para ficar assim. Este não é você, e você sabe que não é. Esta não é você, e você sabe que não é. Com muita dificuldade, a pá vai descendo de pouco em pouco, mas daqui a pouco, quando eles levantam a pá, eles olham na ponta da pá e vê que a pá está molhada, começa a estar úmido. Então eles começam a acreditar. Nesta noite, comece a acreditar que a pá do Espírito está fazendo uma limpeza e tirando tudo aquilo que foi jogado aí neste coração que é de Deus, mas que foi entulhado. Ele está fazendo uma limpeza, se você permite, nesta noite. Nós cantamos: não importa que você foi. Não importa. Nós cantamos também: estão tentando matar os teus sonhos. Nós cantamos: quantos sonhos mortos tem aqui nesta noite, quantos sonhos ministeriais mortos aqui nesta noite, quantas pessoas que tinham vontade de pegar esse microfone e cantar de novo, mas não canta porque entulharam você. Pregador sentado no banco, Deus te chamou para ser pregador. Deus te chamou para pregar, para restaurar vidas. Então deixa o seu poço ser desentulhado nesta noite. Tome a posição de homem de Deus, tome a posição de mulher de Deus, porque esta não é a posição que Deus te quer. Eu acredito que você está entendendo o que o Espírito está falando ao meu e ao teu coração. Você não é o que disseram que você é, você é o que Deus falou que você é. Quantas pessoas foram restauradas porque você profetizava para ela? Quantas famílias foram alcançadas? E hoje você está entulhado. Hoje você está entulhado. Eu não quero que você cante.
não cante. Talvez eu não tenha mais quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Enquanto nós estamos louvando ao Senhor, enquanto estamos louvando, eu quero perguntar quantos entenderam esta palavra nesta noite. Quantos foram tocados por esta palavra e quer que oremos por você? Eu só quero que você venha à frente. Ocupe o espaço aqui na frente que vamos orar por você. Deus ainda te ama. Deus ainda é Deus. Deus ainda conta com você. Deus ainda te espera. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Você é especial para Deus. Você é especial para Deus. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha outra, talvez eu não tenha mais. Então aproveite a chance que você está tendo. Você foi chamado para gerar vidas. Você foi chamado para dar frutos. Você foi chamado para que outras pessoas sejam influenciadas através de você. Eu quero te dizer que nesta noite, algo está acontecendo no teu coração. Só permita que o Espírito Santo tire daí de dentro todo ódio, todo rancor, toda falta de perdão. Permita que o Espírito Santo nesta noite entre com a tua voz de misericórdia e limpa a tua vida, limpa o teu coração. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Quantos estão na igreja? Estão nascendo do Espírito ainda. Aproveite a oportunidade. Aproveite este momento. Deixa Deus limpar o teu coração. Deixa Deus limpar a tua vida. Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Pai, eu estou orando junto com esses pastores neste momento. Tu conheces estas vidas, meu Senhor. O Senhor sabe o que elas estão passando. O Senhor sabe porque elas vieram à frente. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor tome estas pessoas nas tuas mãos, ó Pai. Que estas vidas sejam restauradas nesta noite. Senhor, tira, meu Senhor, aquilo que estava entulhando estes poços que são de águas vivas. Restaura, meu Senhor. Pai, quantos sonhos foram entulhados, meu Senhor, eu te peço agora, restaura sonhos, restaura projetos de vida, restaura, meu Senhor, estas vidas neste momento. Pai, que nesse instante, assim como o Senhor usou aqueles homens para desentulhar aqueles poços, usa o teu Espírito Santo e tira todo o entulho destas vidas, todo o entulho destes corações, ó Pai. Oh, aleluia, Jesus. Vai queimar, vai queimar.
Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, te louvamos, te louvamos. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome daquele que vive para sempre. Louvado seja o nome daquele que era, que é e que será eternamente. Ele é bom, Ele é bom. Aleluias, aleluias, aleluias. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós te louvamos, meu Senhor. Nós te louvamos, nós te louvamos. Aleluias. Aleluias, aleluias. Graças a Deus.